Universo Épico no ar e no programa de hoje nós vamos bater um papo sobre super-herói. E olha só quem já está conectado aqui comigo é o Diego. Tudo bem, Diego? Beleza, e você? Tudo jóia. Diego, hoje nós vamos bater um papo sobre o Capitão Sunguinha. É isso? Exatamente. E aí, como é que você criou esse herói? Então, inicialmente, esse personagem, ele foi um personagem que eu usei em tirinhas, que é um super-herói atemporal. Eu fiquei bastante interessado pelo tema de atemporalidade e quis criar um personagem para poder brincar um pouco com a questão dos quadros mesmo. Então, ele sempre interagia ali nos quadros, nas tirinhas e tal, só que a minha vontade sempre foi fazer quadrinhos. Então, em um determinado momento, eu parei com as tirinhas, eu comecei com webcomic, e eu tinha um site que chamava O Salada, Comic é saudável. Não sei se você entendeu o trocadilho. E aí eu tinha tirinhas do Capitão Sunguinha e de outros personagens. E aí, como o pessoal foi gostando, assim, dos personagens, dos vilões e tudo mais, eu falei, não, então espera um pouco que eu vou fazer os quadrinhos. Aí, alguns anos depois, eu lancei os 2 quadrinhos aqui do Capitão Sunguinha. E agora ele tá... Aí agora eu tô voltando até com um projeto de tirinhas também dele, porque eu acho que conversa mais com o público na internet. Enfim, mas ele surgiu dessa ideia. Ele é uma caricatura um pouco exagerada do Superman, né? Você vê, ele tem um S de sunguinha no peito e ele também tem a franjinha enroladinha, só que é num Black Power. Né? Então, é como se fosse um Superman negão, né? Com a cuequinha por cima da calça. E foi assim a ideia. Não sei, você queria saber a origem do personagem, alguma coisa assim? Exatamente, né? A personalidade dele, né? Então conta um pouquinho aí sobre essa criação até chegar no personagem pronto. Então, na verdade, inicialmente, tá? Eu, assim, muito criativo ali com os amigos e tudo mais, tinha um amigo nosso que ele tinha aquelas câmeras enormes que colocava o VHS. Então, a ideia inicial do Capitão Sunguinha era para ser um filme, um curta-metragem ali dos amigos, que a gente ia fazer um super-herói, que no caso eu seria o Capitão Sunguinha, que seria um super-herói que iria combater uma rede de pedofilia comandada pelo Homem do Saco. E a mulher do banheiro e o bicho-papão. Por que eles pegam criança? Era tipo uma ideia muito surreal e a gente ia fazer esse vídeo. Tanto que eu tenho até hoje o VHS com a entrevista do pessoal que ia participar do filme. O filme nunca aconteceu, mas era uma ideia muito bacana na cabeça. E aí, daí, eu comecei a fazer vários rabiscos e tal do personagem. E uma das coisas que o pessoal me zoava muito quando eu era mais novo era o queixo. Sempre quando eu dava risada, eu saía nas fotos com o queixo grande. Então eu fiz o personagem com o queixão até o ponto que o queixo chegou, né, nesse tamanho, como vocês podem ver melhor aqui, né? Então foi aí que eu fui construindo essa característica do personagem. Agora sim, um dos mistérios do personagem é realmente o que ele pensa, ou como é a personalidade dele. A única coisa que se sabe é que ele é um super-herói atemporal, ele tem todos os poderes que ele quiser, mas ele é um super-herói que atua no Brasil. Então, aqui o inimigo dele é outro. Então, nem todo poder, nem toda a força que ele tem pode lidar com problemas, com os problemas nossos daqui, né? Como que ele vai nos salvar? Então, por exemplo, nos 2 primeiros quadrinhos, no primeiro, eu falo sobre uma personagem que ela era pobre e fica rica, e o ego dela fica tão grande que começa a destruir a cidade. E aí, como que você, mesmo com todos os poderes, consegue diminuir o ego de alguém? Bem curioso. Então são essas as questões. No segundo quadrinho, por exemplo, é a história de uma guerreira que foi congelada e foi descongelada anos depois, e enfim. E aí ela tem que lidar com o mundo moderno. E aí, no caso dela, ela quer recuperar o tempo perdido. Então aí pensa, como que um super-herói, mesmo com todos os poderes, consegue ajudar alguém a recuperar o tempo perdido? Então, assim, a narrativa, né, o roteiro, eu trago muito as minhas referências e que eu usava muito para escrever esquetes de teatro. Então, esses 2 quadrinhos, por exemplo, eles são adaptações de 2 esquetes que eu escrevi para o teatro e incluí meu personagem.
Então, assim, ele tem é uma total surpresa para qualquer pessoa que vem tentar ler o quadrinho achando que é uma história divertida, ou engraçada, ou infantil. Então, essa questão foi interessante, e até o fato de não ter um título, ou nada que sugere do que se trata a história, foi algo que eu fui pegando do próprio público, que eu fiz uma pré-venda, tipo simulando Catarse. Era uma pré-venda para financiar o quadrinho. Curiosamente, as pessoas que acompanhavam as tirinhas há muito tempo atrás gostaram da ideia e começaram a comprar, assim, na pré-venda. E quando eu comecei a mostrar, eu não tinha uma página pronta. Quando eu comecei a mostrar, o pessoal não quis saber. Não, eu quero ver pronto, quero ver pronto. Aí eu falei, poxa, então eu não vou ficar sugerindo nada sobre a história, vou deixar surpresa. E aí foi muito legal, porque rendeu feedbacks, assim. Um dos feedbacks que eu sempre cito, que foi um dos melhores feedbacks que eu recebi, foi um amigo meu que ele falou assim, não gostei. Aí depois ele falou, eu não sei se eu não gostei ou se eu não entendi. Eu sei que eu li na praia e eu fiz todo mundo ler. Então, assim, pelo menos a sua história causou uma reflexão durante a tarde toda lá. Eu falei, pô, cara... Durante uma estadia na praia. Pois é, então. Então você pega e pensa, poxa, para a pessoa ficar intrigada com a história e motivar todo mundo a se reunir e discutir a respeito, isso para mim é ótimo, é maravilhoso, porque era exatamente isso que eu queria causar, né? Porque eu aposto muito, né, no trabalho impresso e principalmente em pensar em um roteiro que amarra e não se perde na primeira leitura. Então essa foi a ideia que eu tive para fazer o personagem para o quadrinho. Ô Diego, e aí, como é que você trabalha, né? Na criação da história, na criação do quadrinho, as páginas, tudo que você vai colocar lá, as ilustrações, né? Os quadrinhos mesmo, o roteiro, é tudo você sozinho? Sou tudo eu. É tudo eu sozinho. E é engraçado porque eu tenho que ser duas pessoas. Porque, por exemplo, eu tenho o meu estúdio que é a Metabiose. Que eu trabalho como designer gráfico e ilustrador. Aí o que aconteceu? Quando eu quis fazer os quadrinhos, a minha ideia ele não pode morrer no primeiro, tanto que a ideia sempre foi lançar 2 de uma vez. E aí eu fiz o quê? Para sustentar o selo, o quadrinho, eu fiz o selo da Metabiose Comics. Você pode ver aqui. Então eu pensei assim, bom, conforme eu pegar trabalhos pelo estúdio, eu mesmo vou financiando meu selo para poder sustentar os quadrinhos, até porque eu quero fazer quadrinhos dos outros personagens. Tem um universo enorme dentro aqui da mente que precisa vir para o papel. Então, o que aconteceu foi isso. Então, o que eu faço? Diego, por exemplo, sou o detentor dos meus personagens e também do roteiro. Então, o roteiro é original, ele não passa por nenhum tipo de edição, nem minha, como dono do selo, como Metabiose. Só que, por exemplo, a parte de diagramação, toda a parte de design mesmo, de gráfica e tudo mais, é encarado como um projeto do estúdio. Tanto que não só os quadrinhos do Capitão Sunguin eu já fiz quadrinhos institucionais, né? E aqui esses quadrinhos, por exemplo, foi em parceria com o Instituto Rubem Alves e o Teatro de Tábuas. Então, esses daqui, na verdade, foi onde eu comecei, foi a minha escola. Na verdade, esses quadrinhos pagaram o meu curso de perspectiva para eu poder fazer o meu próprio. Então, ou seja, eu fui uma pessoa que eu estudei mesmo. E em relação a roteiros, eu sempre fui uma pessoa que gosta muito de literatura. E eu comecei a gostar da coisa mais complicada possível. Então, eu lia muito Franz Kafka, aí eu fiquei maluco quando eu comecei a ler o Nietzsche. E aí, assim, tem vários autores, principalmente, assim, que trabalham um humor com seriedade, que me atraíram muito. E aí eu comecei a exercitar isso. Primeiro eu compunha letras de música na adolescência, depois eu fui pro teatro, e aí escrevendo as esquetes, pegando muita referência de Monty Python e tudo mais, aí eu me descobri, assim, como um roteirista de um humor tragicômico. Então, assim, aí no teatro já tinha, por exemplo, todo mundo já sabia qual era a esquete do Diego. E como sempre trabalhava com humor, eu fazia teatro universitário, basicamente a minha esquete era a primeira. Então começou a ter uma identidade. Aí eu falei, pô, legal, acho que agora eu tô pronto para fazer quadrinhos. Então a forma da criação é independente, mas a forma de fechamento do arquivo, até paleta de cores e tudo mais, é a forma como eu faço profissional quando eu pego um projeto. Então é como se fosse o Diego e a Metabiose, que na verdade são a mesma pessoa trabalhando junto, de forma independente, sem incentivo, patrocínio, assim e tal. Agora eu fiquei curioso, porque é o seguinte, como você faz tudo sozinho,
E você falou aí sobre a questão de colocar tudo o que você pensa, né? Você faz um filtro, uma filtragem disso, ou você realmente o que pensou vai ali para o quadrinho? Não, eu faço uma filtragem, eu me preocupo bastante com a questão do público também. Na verdade, essa é a minha maior preocupação, porque, na verdade, assim, essa questão do meu trabalho, eu sou formado em publicidade. O meu trabalho como designer, ilustrador independente, eu até falo que a Metabiose é um estúdio independente de criação de arte e design. Por quê? Porque, para mim, o conceito é muito mais importante que a forma. Então, a mensagem, ela precisa estar clara. Então, assim, a qualidade visual e tudo mais, as ilustrações, então a ideia de fazer o quadrinho todo colorido, de fazer todos os personagens com bastante personalidade, né? Tudo isso é um critério muito forte para mim, visualmente falando. Porém, a mensagem, ela precisa ser clara. Então, o trabalho artístico, o visual, ele tem que ser um suporte para a mensagem. Então, eu não gosto de ruídos, eu gosto de uma interpretação um pouco mais ambígua, embora o tema principal seja direto, mas eu gosto dessa questão da interpretação um pouco mais aberta e desse compromisso com o público mesmo, né? De a pessoa gostar. E eu tenho preocupação porque é um super-herói e ele é muito colorido. Então é óbvio que crianças vão gostar. Ele tem um bonequinho, entendeu? É o primeiro quadrinho que já nasceu com hominho, Olha entendeu? só. Então, existe, sim, toda uma preocupação com a linguagem, mas o que eu quero falar, eu sempre deixo muito claro, né? Então, é só mesmo na questão da linguagem, da forma. E outra, a questão de você revisar, isso é uma questão profissional. Então, quando eu estou com o trabalho pronto, eu tenho os meus amigos, as pessoas que trabalham com isso, que eu confio bastante, eu falo, ó, dá uma revisada, dá uma olhada. Eu me preocupo muito com o português, por exemplo. Eu tenho uns 3 revisores que eu peço para ver e tudo mais. Peço opiniões. Minha irmã, ela é revisora e ela é mãe, tem meu sobrinho. Então, assim, as considerações dela também levo em conta. Então, não é uma coisa que eu faço por mim de forma independente, underground, e não tô nem aí. Não, eu me preocupo bastante com o público, por isso que eu faço isso no processo. Como é que tá aí o cronograma, né? Então nós temos 2 volumes e o que você está preparando aí, né? Eu sei que tá fresquinho ainda esses 2 projetos, mas você mesmo disse que esse universo é muito grande. Então, o que você está preparando aí já? Então, o lançamento do terceiro, estou tentando fazer para o dia 30 de janeiro do ano que vem, que é o dia do quadrinho nacional, né? Estou pretendendo, vou fazer a pré-venda, já tenho o roteiro encaminhado, a capa, os quadrinhos, eu só ainda não divulguei porque eu preciso ainda pensar nessa forma com o estúdio, né? Como eu faço essa campanha, vamos dizer assim, porque sendo sozinho, precisa ter um tempo dedicado. Agora, o que acontece? Eu vou retomar as tirinhas justamente para me comunicar com o público da internet, e o que eu tinha iniciado também pelo YouTube da Metabiose é um projeto que chama Isso da História em Quadrinhos, que é onde eu convido leitores a me contar histórias deles, e eu vou lá e desenho aquela história em quadrinho com possíveis participações dos meus personagens. Então, são 2 projetos aí online que eu pretendo ainda continuar a fazer esse ano. As tirinhas vou relançar através do Instagram da Metabiose Comics, e para o ano que vem, se tudo der certo, vamos retomar o impresso, esperando que aí os eventos retornem com todas as medidas de segurança. Mas essa é a ideia. Porque o Capitão Sunguinha é isso. É Capitão Sunguinha 1, Capitão Sunguinha 2, 3, até o infinito. E o 3, dá para você dar um spoiler de mais ou menos a história que tá por vir? Dá para dar um spoiler. Eu vou te mandar depois, capa, você coloca aqui. Pelo rascunho você põe. Mas vai falar sobre o cenário pandêmico e sobre as relações trabalhistas. Sensacional. Vai falar sobre entendeu? Sobre o ambiente corporativo, né? E a pandemia. Então, agora, aí vai ser um exercício para as pessoas, né? Como que ele vai usar a máscara? Essa eu quero ver. Então, uma das coisas engraçadas do quadrinho é que ele usa a máscara quase o tempo todo. Então, esse daí vai ser a capa. E aí é isso. O roteiro é basicamente isso,
para quem já é leitor, já conhece o quadrinho, sabe mais ou menos que a coisa se desdobra e não tem como saber como termina. Então, eu não posso dizer muito a respeito disso. Diego, papo bom é assim, passa rápido. E aí, por que é que o pessoal de casa tem que prestigiar o Capitão Sunguinha? Olha, eu digo que é uma história de super-herói como você nunca viu antes, né? É um personagem atemporal e talvez para persuadir, né, o pessoal a conhecer, eu vou mostrar aqui, não sei se dá para mostrar legal, aí, só a primeira tirinha da primeira história. Aham. Que eu consigo explicar a temporalidade em 3 quadrinhos. Ah. Então, isso aqui foi, na verdade, uma ferramenta que eu usei para convencer a compra de muitas pessoas que acabaram sabendo do Capitão Sunguinha pela primeira vez. Então, essa é a ideia. Vamos ver como um super-herói atemporal consegue lidar com os problemas aqui no Brasil para poder, sei lá, trazer alguma solução aí. Sempre faço isso. Sempre trago... Todas as histórias são fechadas, tá? Sempre com um final otimista e bastante reflexão, que é ótimo para você levar para ler na praia. Bom, você aí de casa, aproveita agora para anotar tudo que o Diego vai passar aqui, as redes sociais, site. Tem podcast que eu sei também, né? Então passa aí, né? Como é que o pessoal de casa pode te encontrar? Tem o podcast, que é um podcast que eu falo sozinho. Então, no YouTube, Art of Diego é o meu canal, onde tem vários vídeos sobre meu processo de trabalho. Também falo bastante do Capitão Sunguinha. Tem o YouTube da Metabiose, é só pesquisar Metabiose. E aí as redes sociais, @Diego Augusto, substitui o último O pelo 0, me acha. Se colocar Metabiose também tem nas redes sociais, Instagram e YouTube. E também tem o Instagram da Metabiose Comics, onde em breve eu vou começar a lançar as tirinhas. Então acompanha lá e é isso aí.